Será que ainda vale a pena investir no RBFF11? Com dividendos na casa dos 12% e sendo negociado bem abaixo do seu valor patrimonial, parece ser uma boa aposta. Mas será que é mesmo toda essa grande oportunidade? Hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre o RBFF11, os pontos fortes, os riscos e tudo o que você precisa saber antes de fazer um investimento nesse fundo. E já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo sobre investimento na prática. Seja muito bem-vindo ao Mike Finanças, canal onde a gente investe com calma, clareza e constância. Eu sou o Maico, economista, e aqui eu compartilho as decisões que eu tomo nos meus investimentos na prática, mostrando o processo para que você possa acompanhar não somente o resultado final. Mas vamos lá, o que é o RBFF11? Como ele investe? Ele é uma boa opção para entrar numa carteira? O RBFF11 é um fundo de fundos, também chamado popularmente de FOF, Fund of Funds. Isso significa que, ao invés de investir diretamente em imóveis, ele compra cotas de outros fundos imobiliários. E para se enquadrar nessa categoria de FOF, ele precisa ter pelo menos 2/3 do seu patrimônio investidos em fundos. E o RBFF11 cumpre esse requisito. Ele foi criado em 2013 e ele é gerido pela Rio Bravo. E para quem não conhece, ela é uma das gestoras mais experientes do mercado, com mais de 20 anos aí de trajetória. E o que esse fundo tem que me chama a atenção? Hoje o RBFF11 ele tem posição em 42 fundos diferentes. E a diversificação é uma maneira de proteger a carteira de investimentos. Então, trazendo um pouquinho mais de detalhes, cerca de 25% do patrimônio do fundo está alocado em CRIs, que são recebíveis imobiliários. É uma estratégia um pouco mais defensiva. Ela tem yields interessantes, mas por estarmos falando de recebíveis imobiliários, a expectativa de ganho de capital é muito menor. 21% está alocado no setor de logística, um setor que vem crescendo bastante aí, principalmente pós-pandemia. E ainda tem espaço para se valorizar. 17% do fundo está alocado em shoppings e 13% em varejo. Ou seja, se a gente somar logística, shopping e varejo, o fundo tem 45% do seu patrimônio alocado em tijolos. Isso quer dizer o quê? Que tem imóveis ali de verdade por trás desse patrimônio. Isso é muito bom. O gestor do fundo, ele aloca mais onde ele enxerga mais valor. E para você que gosta de avançar um pouquinho mais a fundo nos números, esse fundo vem sendo negociado por um PVP de cerca de 0,8685. Isso quer dizer que ele está sendo negociado a mais ou menos 15% abaixo do seu valor patrimonial. Traduzindo tudo isso, você está comprando, entre aspas, um imóvel que vale R$100, você está pagando R$85, 15% de desconto. Vale muito a pena. Vale a pena, especialmente quando o fundo tem um histórico sólido, como é aqui o caso. Falando sobre renda, o RBFF11 ele tem os seus dividendos na casa dos 12% hoje, o que é um baita dividendo, considerando todos os ativos, todos os fundos que esse fundo investe. E se a gente fizer uma comparação do dividendo atual com o valor patrimonial, isso é, se não considerarmos esse desconto dos 15%, ainda teríamos um dividendo na casa ali dos 11%, para quem busca uma renda. Agora tem um ponto que é um pouco polêmico quando se trata de fundos, que é sobre taxas. O que algumas pessoas trazem? Quando você investe em um fundo imobiliário, aquele fundo ele tem uma taxa para fazer toda aquela gestão, todo o trabalho de escolher quando comprar um ativo, quando vender, e tudo bem, isso é justo, ninguém trabalha de graça. Quando você compra um fundo de fundos, isso quer dizer que você está pagando taxas mais de uma vez, concorda? Por exemplo, eu estou pagando a taxa do RBFF11 para o gestor fazer as compras e vendas das cotas dos outros fundos, que também pagam taxas. Tudo bem, isso é um fato, mas para mim particularmente o que importa é o dinheiro que está entrando no meu bolso. Se eu analisei esse fundo e para mim ele faz sentido para minha carteira e ele tem um resultado interessante,
Eu não estou nem aí quanto que está pagando de taxa, se bate com os meus requisitos. É isso que eu quero, é isso que eu encontrei, beleza, não me importa as taxas. E de novo, ninguém trabalha de graça. Para mim faz sentido que eu pague a taxa para o gestor do fundo, de fundos e também, consequentemente, pagar para os fundos que esse fundo está investindo. É um excelente fundo e agora ele faz parte da carteira do canal. O RBFF11 ele é um fundo bem gerido, diversificado, com histórico sólido, está sendo negociado com um bom desconto e entrega uma renda consistente. E claro, como todo investimento tem seus riscos, estamos falando de setores de logística, varejo, além das taxas que eu comentei, mas colocando tudo isso numa balança, para mim o saldo é positivo. E se você está construindo também a sua carteira, eu vou deixar esse outro vídeo aqui, que é o primeiro vídeo da carteira pública de fundos imobiliários aqui do canal. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nada e acompanhar os novos movimentos da carteira. Obrigado, até o próximo vídeo.